Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Vamos se colocar de pé por um momento, para nós iniciarmos o culto dessa noite, um culto de adoração, um culto de exaltação ao Senhor. E eu quero iniciar este culto lendo o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, que diz: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Feche seus olhos, vamos orar por um momento. Amado Deus, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui nessa noite para te adorar, para exaltar ao Senhor, ó Deus. Queremos clamar a Ti, Pai. Aceite a nossa oferta de adoração, aceite o culto, ó Deus, que entregaremos a Ti, as canções que entoaremos em louvores ao Senhor, ó Pai. Esteja com cada vida, ó Pai, que está aqui neste culto, que cada vida que se prontificou, ó Pai, estar aqui em honra, em glória, em amor a Ti, Pai, eu suplico para que o Senhor abençoe este momento, que o Senhor abençoe cada vida que está aqui, cada vida que está se achegando, cada um que não poderá estar aqui nessa noite por algum motivo, mas que o Senhor possa alcançá-los da mesma forma. Senhor amado, fale ao nosso coração, que assim a Tua vontade seja ministrada a nós, e assim, Senhor, cada dia nós possamos estar sim, firmes, inabaláveis, diante do Senhor, ó Pai, a cada dia crendo nas Tuas promessas, a cada dia crendo na esperança viva, de que um dia o Senhor virá buscar a Tua igreja, a Tua noiva, para eternamente estarmos contigo. Deus amado, em nome de Jesus, esteja conosco aqui nessa noite, abençoe cada vida, que cada coração, ó Pai, que se encontra neste momento endurecido por algum motivo, que o Senhor possa quebrantar, e assim, ó Pai, esta vida possa reconhecer a Tua soberania, o Teu poder, o Teu senhorio, ó Pai, sobre tudo, sobre todas as coisas, no céu, na terra e debaixo da terra, Senhor. É o que clamamos a Ti neste início de culto, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor? Oh, Senhor, louvado seja o Teu nome. Nosso Deus é soberano. É por isso que nós cantamos sobre a bondade dEle. Oh, Senhor, Tu és santo. Tu és exaltado nessa noite, Senhor. Seja exaltado pela Sua igreja. Aleluia! Ele é exaltado e não há outro igual a Ele.
exaltado sempre. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus, nos céus. Nós temos tanta fome, nós temos tanta sede de Ti, não conseguimos conter. Lançamos nossas coroas diante do Teu trono, ó Rei. Não conseguimos reter, e junto com os anjos cantamos em uma só voz: Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos, Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos, e não há ninguém mais belo como Tu. E não há, você pode dizer isso a Jesus: ninguém mais belo como Tu. E não há ninguém mais belo como Tu, Jesus. Em breve nós diremos isso face a face. E não há, oh Jesus, que saudade de Ti. E não há ninguém mais belo como Tu. E não há ninguém mais belo como Tu, Jesus, Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos, Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos, e não há ninguém mais belo como Tu. E não há ninguém tão poderoso, ninguém mais belo como Tu. E não há ninguém mais belo como Tu, Jesus. E não há, diga isso, exalte a Ele: ninguém mais belo como Tu. Não há, e não há ninguém mais belo como Tu. E não há, Jesus, ninguém mais belo como Tu, Jesus, Rei da
Aleluia. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. A paz do Senhor, irmãos, amém? Vamos continuar louvando ao Senhor, só que agora nós vamos louvar com as nossas ofertas. Enquanto o grupo, os irmãos cantam o segundo louvor, nós vamos ofertar neste momento. Pode trazer aqui, enquanto os irmãos estiverem louvando. Temos também a maquininha, temos também o projeto Ampliando o Território. Os irmãos podem estar contribuindo. Vamos orar, quero orar agora, abençoar a tua oferta que você vai entregar ao Senhor. Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor tem feito tantas coisas maravilhosas para nossas vidas. Eu te agradeço porque até aqui o Senhor nos tem livrado, Senhor, dessa peste que assola a nossa nação, assola nossa terra, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Eu te agradeço porque até aqui o Senhor tem nos livrado. Continua abençoando o teu povo, Senhor, dando saúde, abençoando o Senhor, dando prosperidade, a dispensa dos teus filhos, Senhor. Nós repreendemos o devorador. Esteja abençoando o teu povo, Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Ninguém para o povo de Deus. Eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais.
Amém. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Eu estou muito feliz de poder ter essa oportunidade de louvar ao Senhor. Como eu disse agora, eu quero te conhecer muito mais, eu quero te tocar e eu quero ouvir a sua voz. E é algo que nós vamos estar ouvindo de Deus diretamente hoje, conforme a palavra que Deus tinha compartilhado. Eu gostaria que me acompanhassem com uma oração. Amém? Pai, muito obrigado pela sua presença nesse lugar. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós podemos estar 24 horas, 7 dias da semana, os 365 dias do ano na sua presença, Senhor. Não é que estamos na sua presença só no domingo ou só no momento de oração. Nós podemos caminhar na sua presença e isso é o mais lindo, Senhor, de poder estar nesse lugar. Te pedimos, Senhor, como temos cantado hoje, que possamos ouvir a sua voz de forma clara. Te peço que o Senhor seja abrindo nosso entendimento, nossos ouvidos espirituais para discernir a sua voz, Senhor. Aquilo que o Senhor vai ministrar o dia de hoje, através do Espírito Santo, Senhor, que possamos aplicar no dia a dia, para nos tornar parecidos a Ti, que Teu nome possa ser glorificado em todo lugar onde cada um dos meus irmãos forem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, amada igreja. Para mim é uma honra estar aqui. Tem dias que eu fico meio sério. Tem dias que eu faço piadas. Vamos ver como que dá hoje. Amém. Eu vou pedir, por gentileza, eu preparei uns áudios. Vamos colocar um áudio e eu vou pedir para vocês poderem identificar quem que está falando. Amém? Nossa, acho que está. Amém. Quem que era nesse primeiro áudio? Qual pastor? Pastor Valdinei. Alguém teve dúvida? Não. Foi fácil reconhecer, verdade? Por quê? Porque a gente escuta, maiormente os domingos, nas visitas do pastor, constantemente estamos tendo conversa com o pastor, tanto assim que nós discernimos a voz do pastor. Então, sem ter visto ele, nós conseguimos enxergar e saber que era a voz do pastor Valdinei, que aproveitou a mandar umas bênçãos para vocês. Amém? Vamos ouvir o segundo áudio, vamos ver se reconhece. Amém. Quem que era? O Horácio. Alguém não sabia ou não conheceu o Horácio? Que é da Argentina. Temos alguns irmãos que não conheceram. Era uma família de missionários, que eles eram missionários na Jocum, e eles se congregavam aqui, estiveram trabalhando com crianças dentro da igreja. Para alguns foi fácil discernir pelo sotaque também, pelo portunhol, mas para alguns que não conheceram, era difícil saber quem era, né? Agora, esse terceiro talvez seja bem mais fácil. Vamos ver quem discerne. O terceiro áudio, por gentileza. Quem que é? Alguém? Ninguém? Esse terceiro áudio é do meu amigo Giovanni, que mora comigo, com o João também lá em casa. Por que não discernimos a voz dele? Porque não tivemos contato com ele, não conversamos com ele, então é difícil discernir a voz dele quando ele envia um áudio. Tanto assim que a gente se pergunta quem é que está falando, né? E quando Jesus morreu na cruz, e ele fez o sacrifício na cruz, ele nos reconciliou com Deus. Nós estamos reconciliados com Deus justamente para ter novamente esse relacionamento com o Pai. A partir dele, Jesus prometeu que habitaria em nós o Espírito Santo. Então, nós constantemente também podemos ter essa intimidade e essa comunhão com Deus.
Agora eu te pergunto, quando Deus fala com você, você consegue discernir a voz de Deus de uma forma clara ou existe dúvidas? Como está o nosso discernimento da voz de Deus? No louvor nós falávamos de que eu quero ouvir a tua voz. E o tema de hoje é justamente ouvir a voz de Deus. Como nós podemos ouvir a voz de Deus? Eu vou pedir por gentileza vocês abrirem no livro de Jó, não sei como se pronuncia, Jó, no capítulo 33, no versículo 13 e 14. Amém? Diz assim, o que aconteceu antes de nós lermos? Muitos de nós já conhecemos a história de Jó. Jó tinha perdido tudo, Jó perdeu a família, perdeu os filhos morreram, perdeu os bois, os camelos, tudo que ele tinha que gerava recursos econômicos para ele, gerava alimentação. Tudo isso foi perdido, as casas dele perderam por causa do vento, por causa do fogo. Jó praticamente perdeu tudo que tinha na vida. Chegaram uns amigos, 3 amigos, e eles começaram a questionar e a fazer um diálogo com Jó, de por que estava acontecendo tudo isso na vida de Jó. Jó começa a se justificar também de que não, eu sou justo, ou por que Deus está fazendo desse jeito, por que Deus permitiu. Então existe esse diálogo entre Jó e os amigos. Eles conversaram bastante, que chegou um momento que não tem mais conversa. E tinha um quarto amigo, chamado Eliú, e ele era o mais jovem. E pelo fato de ser o mais jovem, ele não tinha a autoridade de falar com os amigos e com Jó, que eram mais velhos, porque diziam que os mais velhos tinham mais sabedoria. Então, na época, o mais novo não podia questionar o mais velho, por causa de que seria quem tem mais sabedoria. E acontece que Eliú só ouvia todo o diálogo, e vendo o comportamento, escutando a fala de Jó, Eliú começa a dar uma resposta, mesmo ele sendo jovem. E no versículo 13 e 14 diz assim: por que razão contendes com ele, falando de Deus? Porque ele não dá contas de nenhum dos seus feitos. Antes, Deus fala 1 e 2 vezes, porque ninguém atenta para isso. Amém? Na versão Ara, diz assim: por que contendes com ele, afirmando que não te dá contas de nenhum dos seus atos? Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de 2 modos, mas o homem não atenta para isso. No livro de Jó, nos versículos seguintes, ele está ensinando que Deus fala de várias formas, seja através de sonhos, seja através de visões. Mas o que acontece? O que chama muito a atenção nesse texto? Que no final diz assim: mas o homem não atenta para isso. E de fato, Deus fala o tempo todo. Deus fala em nossas vidas com as coisas que vão acontecendo. Deus nos fala através das pessoas. Deus nos fala através da pregação. Deus nos fala através da palavra, na meditação. Deus nos fala no momento de oração. Mas muitas vezes nós não discernimos a voz de Deus. Nós tivemos no áudio facilidade para discernir a voz do pastor, porque temos bastante relacionamento com ele. E porque algumas vezes é bem mais fácil discernir a voz do pastor e não a voz de Deus. Com quem que temos maior relacionamento? Muitas vezes podemos discernir a voz de nossos familiares, porque estamos o tempo todo com eles. Mas nosso objetivo é, da mesma forma, ouvir a voz de Deus e ter esse discernimento, para que o tempo todo nós possamos caminhar sabendo qual é a vontade de Deus, o que Deus está fazendo nas nossas vidas, o que Deus quer nos ensinar. Então eu vou trazer algumas formas de como Deus se comunica. E como Deus foi se comunicando, mostrando na Bíblia como que aconteceu. Amém?
Então, a primeira forma é a voz interior. O que acontece? Que quando Jesus prometeu, quando ele ascendeu, ele falou, virá alguém melhor que eu. E estava se referindo ao Espírito Santo. E o Espírito Santo agora habita em nós, a partir de que nós declaramos que vamos ser seguidores de Jesus Cristo, que nos vamos a tornar discípulos de Jesus Cristo, que cremos que Ele é nosso Senhor e Salvador, e que Ele morreu pelos nossos pecados, nós recebemos o Espírito Santo, aquele que Jesus prometeu. E o Espírito Santo habita em nós. E o Espírito Santo é Deus. Então, aquele Deus que criou o céu e a terra, através do poder da palavra, habita dentro de nós. Então, nós conseguimos ouvir a Deus também por essa voz audível que está dentro de nós. Eu vou trazer uma história bíblica. O copo aqui não está baixando. Só um minutinho, por gentileza. Falar muito seca a voz. Vou contar uma história que aconteceu antes da primeira viagem missionária. Está no livro de Atos, capítulo 13, nos primeiros capítulos. Por questão do tempo, a gente não vai ir, e eu vou ler, vou contar aqui a história. Saulo, que depois de mudado o nome a Paulo, ele se converteu e ele passou mais de 10 anos, mais de 10, 11 até 14 anos se preparando. E ele se congregava na igreja que estava na Antioquia. E estando na igreja de Antioquia, os primeiros versículos do capítulo 13 de Atos diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Quem que era que estava falando para separar a Barnabé e a Saulo? Que é Paulo. É o Espírito Santo. Existem comentários bíblicos que afirmam que o Espírito Santo teria utilizado a voz de um dos profetas que foram citados no começo. Ou seja, o que teria acontecido? O Espírito Santo falou com um dos profetas e o profeta falou, né? Por direção de Deus, vamos enviar para fazer uma viagem missionária a Saulo e a Barnabé. Está sendo utilizada o profeta, mas antes, por quem foi guiado esse profeta? Da mesma forma, pelo Espírito Santo. Então, por isso que eles entenderam que era o Espírito Santo falando, para nós vermos que o Espírito fala através do nosso interior. Eu quero contar um testemunho, como vocês têm visto. Eu, esse ano, do 2020 a 2021, já não passei solteiro, né? Pela graça de Deus, Deus é bom. Glória a Deus, irmãos. Amém, glória a Deus. E o que acontece? Vou contar um testemunho. Ano passado, 2020, janeiro, eu estava com a minha família lá na Bolívia. E já era os últimos dias da minha visita lá em janeiro. E minha família, antes de se despedir, eles me perguntaram: Gus, filho, você vai vir final de ano para passar Natal, Ano Novo aqui? Só que antes de eu tomar uma decisão, eu sempre tento consultar a Deus. Por quê? Porque eu posso tomar uma decisão que não esteja alinhada na vontade de Deus. Então, bem rápido, eu perguntei antes de falar sim, porque se eu falasse sim, eu teria que cumprir minha palavra. Então, antes de falar, eu perguntei, né, se dentro de mim, Deus, eu vou vir final de ano. E eu ouvi falar assim: filho, não se comprometa, porque você vai estar conhecendo no final de ano a sua esposa. Só que existia a dúvida: é Deus ou é coisa da minha cabeça? Que acho que todos nós acontece na nossa vida, né? Quando sentimos algo, por orar por alguma pessoa, será que é Deus mesmo falando, me encorajando a orar por alguém? Ou é coisa da minha cabeça? Existiu a dúvida. Mas eu decidi, vou crer.
mas existe dúvida. Então, o que eu falei para meus pais? Eu não vou me comprometer, não sei. Muitas coisas podem acontecer no ano 2020, então vamos ver, se Deus permitir, se fosse vontade de Deus, eu venho. Se não fosse vontade de Deus, eu não venho. Aí eu não me comprometi, mas ficou essa palavra de Deus assim na minha cabeça, né? E eu falei, será que esse ano eu vou conhecer? E eu voltei tudo, e passaram uns meses, e Deus, no mês de abril, maio, Ele me deu uma palavra, no qual confirmou que Ele era quem estava falando em janeiro. Então eu já sabia, esse ano, 2020, o ano passado, eu vou conhecer a minha esposa. Então aí já eu consegui discernir essa voz de Deus. Que nós podemos fazer, como? Como podemos aplicar isso em nossas vidas? É no dia a dia, nas coisas simples. Porque muitas vezes é assim, vou abrir uma igreja, ou preciso levantar um projeto para alcançar as pessoas, moradores de rua, crianças que estão em vulnerabilidade, e colocamos a Deus para tomar essas decisões. Mas devemos praticar, ouvir a voz de Deus, até nas coisas simples. No dia a dia, Deus, o que eu posso fazer hoje para minha esposa, para meu esposo? Deus, nossa, fiquei chateado com esse acontecimento, já falei com meus filhos e continuam, o que você faria, Deus? E eu começar a ouvir, faça perguntas. Enquanto mais tempo você converse com Deus, o teu discernimento da voz de Deus vai ser muito mais fina, muito mais perfeita. Então perguntemos no dia a dia, o que Deus vai fazer? Aí você saiu, não sei, no trabalho, alguma coisa não saiu bem. Aí você fala, Deus, por quê? Quero ouvir a sua voz. Fazer como Abacuque. Quando Abacuque viu que o Israel estava tudo em pecado, os caldeus estavam vindo, eles estavam destruindo, era tanto pecado que ele começa a falar com Deus. Deus, você não está vendo? E fala assim. Deus, você não está vendo que o pecado, todos estão aqui pecando? Traga juízo. E aí Deus responde. Como Deus vai responder se a gente não faz pergunta? Então, a partir que eu calar o eu, quando eu calo o eu, seria o ponto inicial de ouvir a voz de Deus. Faz a pergunta e fiquemos calados. Deus, o que você quer? E pode acontecer em alguns momentos que a gente não vai discernir, ou não estou ouvindo, mas é uma prática. Não se desespere. Já aconteceu uma vez que eu estava na minha igreja lá na Bolívia. E eu sentia assim, de orar por uma pessoa. E eu acho que é Deus. Eu vou lá. E eu fui orar pela pessoa. Enquanto estava orando pela pessoa, sentia de orar pela sua família. E aí eu comecei a fazer uma oração direcionada pela família desse moço. Só que, como todos nós, queremos saber tudo que Deus está fazendo, né? Ou pelo menos eu. E aí eu falei, tem sentido aquilo que eu orei? Aí ele falou, não. Aí eu, glória a Deus. Porque eu achei que era Deus. Mas eu sei que Deus não ficou chateado comigo. Tipo, não é, você ouviu outra voz, orou errado. Não, porque Deus é Pai. Deus me ama. Eu errei. Mas isso não me para. Eu errei, então o que não ouvi bem? Na próxima vou tentar ouvir um pouco melhor. E já teve acontecimentos na base. Uma vez eu estava louvando a Deus e aconteceu que Deus me fala assim, confiança. Eu ouvi bem claro essa palavra, confiança. E eu falo, Deus, confiança? Mas que eu não estou confiando, o que acontece? Aí Deus falava assim, a palavra não é para você. É para alguém que está perto de você. Aí, enquanto louvava, eu ficava olhando, né? E sabe quando você quer entender tudo de Deus? E aí eu olhava, não, esse aqui já tem anos na missão, acho que não. Esse aqui é novo, está de 1 ano, 2 anos. E aí eu não sabia para quem que era. Aconteceu toda a ministração e quando fizeram o apelo para ir orar lá na frente, que era um envio para missões, um menino da fila minha, ele foi para frente e se ajoelhou e começou a orar. E eu já tinha esquecido da palavra confiança que Deus me deu. E aí novamente voltou a palavra confiança. E aí eu falei, Deus, o que você quer falar comigo? Não é para você. Viu a pessoa que foi para frente? É para ele.
Então, eu vou lá e eu vou orar em relação à confiança. Enquanto estava orando, aí eu senti assim, eu ouvi que ele, de fato, ele confia em Deus, mas ele não estava confiando nele, de que ele poderia ser utilizado por Deus. Então, orei nesse sentido. Aí nem perguntei, tem sentido? Aí eu deixo para ele avaliar com Deus. Só que esse menino depois ele me buscou, me falou, como você conseguiu discernir a voz de Deus? E aí eu contei, é uma prática, até nos detalhes pequenos eu fico perguntando uma ou outra coisa. E não tudo dá certo, mas isso me ajuda a discernir a voz de Deus. E aí ele me contou, porque de fato eu confio em Deus, toda a minha família é cristã, mas eu me sinto inútil. E eu não confio em mim, que eu posso ser utilizado por Deus. Então a direção, aí eu consegui ver que de fato era Deus. Então não tenhamos medo no momento que Deus nos fala, vai e ora por aquela pessoa, porque pode ser Deus. E se não é Deus, as orações sempre são bem-vindas. É Deus mesmo. Amém? Outra forma de ouvir a Deus é através, como diz em Jó, nos próximos versículos desse capítulo que nós lemos, o capítulo 33, ele fala que Deus fala através de sonhos e visões. Eu vou trazer uma história de Paulo, já que estamos tratando Paulo. No capítulo 16, já quando estava acontecendo a segunda viagem missionária de Paulo, ele estava passando pela região Frígio-Galácia, Frígio-Gálata. E ele, quando estava em Troade, querendo evangelizar o povo de Troade, ele diz o texto que foram impedidos pelo Espírito Santo. E de noite, ele teve uma visão de um homem da Macedônia. E o homem da Macedônia falava assim, venham para cá para nos ajudar. E que diz mais na frente? Eu vou ler aqui. E tendo contornado Mísia, descerão a Troade. À noite, no capítulo 16, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Eles tiraram uma conclusão, mas Paulo teve a visão, compartilhou a visão e eles tinham entendido como conclusão, é Deus mesmo que nos está levando para Macedônia. Então, outra forma como Deus se comunica pode ser através dessas visões, através de sonhos. Eu quero contar um testemunho também. 2016, eu estava lá na Bolívia e eu tive um sonho. Conheço um pastor lá em BH chamado pastor Walberto. E eu sonhei com ele. E no sonho ele me falava assim, Gustavo, você foi escolhido. E eu acordei, e existem sonhos que você deixa passar até você abre os olhos e já esqueceu do sonho, né? Mas esse dia me incomodava tanto e eu sentia alguma coisa Deus queria me falar. Aí eu comecei a perguntar, Deus, o que o Senhor quer me falar? O que está acontecendo? Deus me falou, né, que de onde que o Senhor? Do Brasil. E ele falou que você foi escolhido. Escolhido para quê? Acontece que eu estava orando para poder voltar para o Brasil para fazer a escola de estudos bíblicos. E eu entendia que essa pessoa, quando falou você foi escolhido, era tipo, você foi escolhido para vir para o Brasil e para fazer a escola de estudos bíblicos. Só que acontece que podemos também ter dúvida em questão de sonhos, porque em sonhos e em visões a gente precisa ter uma boa interpretação. Porque eu posso fazer posso fazer muitas interpretações com esse sonho. Mas da mesma forma, devo ir a Deus para Ele revelar qual o significado. Por isso que Paulo diz, concluindo que Deus nos havia chamado, eles tiraram essa conclusão e eles entenderam, aquela visão da noite é o Espírito Santo que está guiando. Então vamos para Macedônia.
E a partir disso, na segunda viagem missionária, eles conseguiram chegar a Macedônia, a Corinto e expandir o evangelho. Era Deus guiando. Então, o que é uma visão? É aquilo que nós devemos buscar, sendo uma visão que é a imagem clara daquilo que está no coração de Deus. Porque você pode ver, por exemplo, eu posso ver agora um carro. Eu estou vendo, eu consigo tocar, mas a visão você não consegue tocar, mas consegue ver. Mas aonde você vê? No coração de Deus. E são essas visões pelas quais nós devemos ir atrás. Amém? Como podemos nós colocar em prática? É buscando o coração de Deus. Tendo esse discernimento, talvez pode ser que Deus esteja te falando através de pessoas ou através de sonhos. Ou muitas vezes essas visões podem ser utilizadas para orar por outra pessoa. Você se aproxima na oração com outra pessoa e você vê, não sei, você vê uma árvore muito grande. E compartilhar, eu estou vendo uma árvore muito grande. Talvez Deus queira, e aí você pode perguntar, Deus, o que significa árvore? Deus te traz a interpretação e você fala para a pessoa. Deus vai fazer, assim como faz o crescimento da árvore, e a árvore traz frutos, Deus vai te gerar um grande homem, grande mulher de Deus, que vai dar muito fruto para o reino. Então, crer naquilo, mas discernir essa voz de Deus, e perguntar, és tu, Senhor? E Ele, de fato, Ele vai te confirmar. Então, como víamos, quando ouvimos essa voz interior, o Espírito Santo falando no nosso interior, e quando temos visões ou sonhos, existem essas dúvidas, porque temos que interpretar, perguntar se é Deus ou não é Deus. Mas existe uma voz de Deus, a qual é a mais clara, e é a qual nós devemos recorrer, ouvir, o momento que temos essas duas vozes, as primeiras que estamos trabalhando. Sempre ir para a terceira, que é através da palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. Nós conhecemos como a palavra de Deus. Não é um conjunto de ensinamentos que falam de Deus. É a própria palavra de Deus. E é a forma mais clara como nós podemos entender qual é a vontade de Deus, o que Deus quer da nossa vida, o que Deus quer nos confrontar para nós mudarmos. Em 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17, fala assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então é inspirada por Deus, e é o próprio Deus que fala conosco. Se quer ouvir a Deus, leia a Bíblia. Agora, se quer ouvir de forma audível, leia em voz alta. E é a própria palavra de Deus que vai falar para o seu espírito, para você, para gerar mudança, para trazer crescimento e até para trazer promessas. Moisés ouviu a voz de Deus. José ouviu a voz de Deus. Os patriarcas ouviram a voz de Deus. Abraão, quando saiu da terra de Ur dos Caldeus, ouviu a voz de Deus. Ele ouviu a promessa que Deus deu, que daria uma terra para sua descendência. Ele ouviu e creu e foi. Quantas promessas Deus possivelmente está fazendo para cada um de nós para esse ano 2021? Mas por não discernir, possivelmente a gente não está indo atrás dessas promessas. Quem sabe Deus já está preparando, mas pelo fato de não discernir a voz de Deus, a gente não está colhendo essas promessas. Eu quero testemunhar de um fato. Lembram que em janeiro Deus tinha me falado? E eu ficava com dúvida. Mas eu acho que Deus, mas Deus, eu preciso uma confirmação. A forma mais clara é a palavra. Fui para a palavra. Acontece que em abril, maio, estava meditando. E Deus me falou através da história de Jacó.
E vocês sabem que Jacó saiu da terra dele e foi para a terra de Labão. E aí trabalhou quanto tempo por sua esposa, por Raquel? Ele ele fez o convênio, o contrato com Labão para trabalhar 7 anos para casar com Raquel. E aí quando eu meditava e Deus me falava, eu entendia que Deus me falava, eu estou fazendo igual na sua vida. Para você conhecer a sua esposa, você vai esperar 7 anos. Só que eu já tinha esperado esses 7 anos. Eu me converti em final de agosto, início de setembro de 2013. Se a gente aumenta 7 anos, setembro de 2013, eu fazia 7 anos. Então eu entendia que Deus me prometia, fazia uma promessa. Esse ano você vai conhecer a sua esposa. Deus me deu uma palavra. Dia 20 de setembro, 3 da manhã eu acordei. E quando eu acordo na madrugada, eu pergunto para Deus, Senhor, és tu que me está acordando? Eu preciso de orar por alguém? E aí Deus me falou, ora pela sua esposa. Só que novamente, Senhor, és tu que está falando ou não? Do fato de orar, eu sei que é Deus, né? Porque o inimigo nunca vai te acordar, ora. Não, o inimigo vai te falar pelo contrário, né? Não ora. Mas então eu sabia que era Deus. Mas orar pela minha esposa, Senhor, se és tu, me dá uma palavra. Aí Deus me falou justamente de Rebeca. E eu falei, Deus, eu só vou dar passo se o Senhor me der uma palavra. E Deus me levou a meditar em Ruth. E em Ruth 3:10, Deus fala, conta a história quando Ruth se apresentou a Boaz e pediu ser redimida por ela, resgatada por Boaz. E Boaz dá uma resposta para Ruth, fala, bem fizeste melhor que a tua primeira benevolência. Fizeste melhor em vir a mim e não ir atrás de jovens, sejam ricos, sejam pobres. O povo conhece o teu testemunho e todos sabem que você é mulher virtuosa. Então eu entendia que Deus me falava sobre Rebeca e que me fazia uma promessa. E a partir disso eu decidi meditar em direção a isso para saber quais eram os passos que devia fazer. A história é bem longa das palavras que Deus me deu. Mas final de ano se cumpriu aquela palavra que Deus me deu em janeiro. E aí eu percebi, era Deus mesmo falando em janeiro. Deus me confirmou através da sua palavra. E final de ano eu não fui à Bolívia. Final de ano eu fiquei e passei final de ano com a família de Rebeca, conhecendo a minha futura esposa. Aquelas palavras que Deus tinha me falado têm se cumprido. Então, nós podemos ouvir a voz de Deus. Como? De forma, através do nosso interior. No dia a dia, fazendo perguntas para Deus, ouvindo a Ele. Através de visões e sonhos. Mas sempre ir para as Escrituras. E através das Escrituras nós ter essa confirmação. Tendo essa confirmação, podemos ir atrás daquelas promessas. E saiba, Deus cumpre todas as suas promessas. Deus pode ter preparado para você algo nesse 2021, mas a gente não sabe para onde está indo. Em 2 Timóteo, o texto que lemos, ele fala que as Escrituras são para ensino, para repreensão, para correção. Ele nos corrige no fato se estivermos pecando. Deus vai falar qual é o nosso pecado e que devemos mudar em nossa vida. Nos ensina para nos mostrar qual é o caráter de Deus, para a gente ser parecidos a Deus. E também nos guia qual é o centro da vontade de Deus. Possivelmente passamos momentos como Jó, que ele passou momentos de doença, perdeu a família, momentos de dor. Mas a gente não sabe o que está acontecendo. Mas a partir que ouvimos a voz de Deus, vem esse fôlego que gera esperança. Deus é comigo. Eu estou passando momentos difíceis, mas Deus é comigo. Deus gera essa esperança, porque Ele é a esperança. Recorramos sempre, vamos para a palavra, vamos na oração ouvir a voz de Deus. Jesus, quando Ele morreu na cruz para nos reconciliar com Deus,
não é unicamente para esperar que morramos e estejamos na eternidade com Deus, com o Pai. Essa eternidade já começou agora. E esse relacionamento com Deus é agora. De caminhar com Ele constantemente. Não só o domingo ouvir a palavra, é todos os dias. Quando você está conversando com sua família, com seus amigos, Deus, você tem planejado algo para o dia de hoje? Deus me confronta, estou errando nisso, o que estou errando? Me mostra, Deus vai te falar e vai se tornar mais parecido a Deus. A gente cantou hoje, eu quero ouvir a tua voz. E Deus está escutando também a nós. Então eu gostaria que nós possamos praticar o ouvir a Deus. Eu vou pedir por gentileza, vocês ficarem em pé. E como nós tínhamos cantado, tínhamos orado, Deus, eu quero ouvir tua voz. Hoje nós vamos começar a aplicar, a ouvir a Deus. Gostaria que possamos ter um tempo de oração. E você pergunte para Deus, Deus, por quem eu posso orar? Me dá uma palavra, Deus. Me fala, Pai. Eu quero orar por uma pessoa. E escute. Pode ser que Deus te dê uma palavra, esperança, amor, paz, respeito, perdão. Pode ser que te dê uma palavra. Pode ser que te dê uma visão. Pergunta para quem é Deus. Para quem é Pai? O que significa? E eu quero orar por essa pessoa. Pode ser que Deus te fale, filho, a história de Davi. Senhor, para quem? Para tal pessoa. E você orar, Deus vai te levantar como Davi. Pode ser que te fale através de um texto bíblico. Compartilha. Nós cantamos, eu quero ouvir a tua voz. Vamos a praticar e que seja o dia a dia. E vamos a partir de hoje ouvir e caminhar todos os dias como discípulos de Jesus Cristo, ouvindo a voz de Deus. Então vamos ter esse tempo, irmão. Você pode começar a orar. E eu te convido, tire todo o medo, porque o inimigo também fala, não, você vai falar coisa errada, nem vá. Está repreendido toda a voz do inimigo, em nome do Senhor Jesus. Escute a voz de Deus e vai no irmão que está do teu lado, que está atrás de você. Por enquanto eu vou estar orando e eu te encorajo, vai no irmão e ora por ele. Compartilha aquela palavra que Deus está te falando. Quem ouvir a voz de Deus já pode ir no seu irmão, falar, fazer essa oração. Só tenha cuidado em questão de não se aglomerar, não ter muita aproximação. Respeitar o distanciamento, mas vai, ore por teu irmão. E não perca essa bênção. No momento que você abre sua boca, transmitindo a bênção de Deus, aquilo que Deus está falando, é mais bênção para você que está ouvindo a voz de Deus. Obrigado.
pelo Teu Filho Jesus Cristo, que nos reconciliou contigo. Te agradecemos porque agora podemos ouvir a Tua voz, ter tempo de intimidade com o Senhor, ter tempo com o Senhor para ouvir a Sua voz, para falar com o Senhor. Muito obrigado porque Tu és um Deus presente. Tu és um Deus que escuta as nossas orações e as responde. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos guia de diferentes formas, como temos visto em Jó, que o Senhor fala de uma e outra forma, mas o homem não discerne, não entende. Eu te peço em nome de Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, que nos ajude no discernimento da Tua voz, Senhor. Te peço que possamos discernir a Sua voz quando o Senhor esteja guiando, Senhor. Te peço, Senhor, que nos fale, Senhor, de diferentes formas, a gente entender quando o Senhor está falando conosco, Senhor. Te louvamos e te agradeço, Senhor, pela Sua palavra. Te agradeço, Senhor, porque podemos entender o que o Senhor está fazendo através das Escrituras, Senhor. Te agradeço porque o Senhor deixou as Escrituras para que possamos conhecer a Sua vontade, conhecer aquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, conhecer as promessas que o Senhor tem para nós, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor fala o tempo todo conosco. Queremos, Senhor, continuar crescendo no nosso relacionamento com o Senhor. Queremos caminhar mais e mais na Sua presença, Senhor, para conhecer o Seu caráter e assim nós poder discernir o momento que o Senhor estiver falando conosco. Nos ajuda, Senhor, para que quando ouçamos Sua voz, nós possamos caminhar sempre no centro da Sua vontade e que dessa forma seja o Seu nome glorificado, Pai. Tira, Senhor, todo o medo, tira toda mentira da nossa cabeça, todas essas mentiras do inimigo, mentiras de Satanás que quer confundir e nos desencorajar, Senhor. Nós decidimos crer na Sua palavra, nós decidimos crer que o Senhor fala conosco, nós decidimos crer que o Espírito fala ao nosso espírito e testifica que somos filhos de Deus, que o Espírito Santo nos mostra qual o nosso propósito que nasce no seu coração. Obrigado, Senhor, te agradecemos, te louvamos, Senhor, te damos toda a glória e honra, porque Tu és um Deus grande e poderoso. Como é possível, Senhor, não tem palavras para descrever que um Deus tão grande fale com homens tão pequenos como nós, mas isso é pelo Seu amor. Muito obrigado, Senhor, porque podemos caminhar ouvindo a Sua voz, podemos ter esse relacionamento com o Senhor. Em nome de Jesus que te louvamos, te agradecemos e te pedimos, Senhor. Amém. 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 Glória a Deus. Que Deus abençoe e possamos caminhar nos detalhes, perguntando a Deus, ouvindo a voz de Deus, lendo as Escrituras. Assim conhecemos o caráter de Deus e discernimos qual é a voz de Deus. Amém? Que Deus abençoe a igreja. Vou passar com o Bruno. Amém, meus irmãos? Que palavra, né? Ouvir a voz de Deus é uma prática constante nas nossas vidas, é um exercício, né? Até você chegar a um momento em que isso torna-se um hábito. E quando se torna um hábito, com certeza é um hábito que nós jamais vamos querer deixar de exercitar em nossas vidas. Amém? Permaneça de pé um pouquinho. Nós vamos estar orando nesse momento pelo missionário Gustavo, né? O missionário Gustavo, amanhã, ele está indo para Foz do Iguaçu. Ele vai ficar por 3 meses na região de Foz do Iguaçu para fazer o prático da escola de aconselhamento, a qual ele está fazendo na Jocum. Então, como tudo na vida, a gente precisa estudar e precisa praticar, né? Até realmente chegar ao ponto do aprendizado ideal, né? Então, ele que faz essa escola ali na Jocum, ele vai estar fazendo esse prático por 3 meses em Foz, na Jocum de Foz, em algumas igrejas de Foz, como também do Paraguai, né, Gustavo? Ele estará passando também. Então,
eu quero que você, juntamente comigo, nós vamos orar pela vida dele, para que Deus abençoe a vida dele no caminho até Foz do Iguaçu, toda estadia, tudo aquilo que ele for fazer lá, onde ele passar, os caminhos que ele enfrentar, onde ele colocar os pés, que ele possa ser abençoado e guardado por Deus em toda e qualquer circunstância. Amém? Eu quero chamar aqui o presbítero Donizete, o presbítero Tiago também, para a gente orar pela vida do Gustavo, interceder, estender as nossas mãos. Você também vai estender as suas mãos sobre a vida dele para abençoá-lo, amém? Para abençoá-lo em nome de Jesus, amém? Amado Deus, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor pela vida do Gustavo, ó Pai, o teu filho, ó Pai, que tem se dedicado tanto à tua obra, tanto ao teu reino, ó Pai, porque o coração dele está, Senhor, voltado inteiramente ao Senhor. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nós oramos para que as boas mãos do Senhor repousem sobre a vida do Gustavo. Ele que estará indo essa semana, Senhor, para a região de Foz, Paraguai, ali, Senhor, exercitar o prático, ó Pai, da escola de aconselhamento, que o Espírito Santo do Senhor possa, Senhor, acompanhá-lo, ó Pai, que aonde ele colocar os pés, que o Senhor esteja com ele, que seja repreendido todo o mal que possa se levantar contra a vida do teu filho, e que assim, Senhor, toda a cilada do diabo seja repreendida, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos para que as bênçãos do Senhor estejam sobre o teu filho, para que o Senhor o acompanhe, e que vidas, Pai, lá onde ele estiver, possam ser alcançadas, possam ser transformadas, possam ser libertas, através da vida do Gustavo, Senhor. Cumpra na vida dele, cumpra através da vida dele as promessas do Senhor, assim, ó Pai, como o Senhor tem colocado como propósito, ó Pai, sobre a vida do teu filho, em nome de Jesus Cristo. Esteja com ele para a honra e para a glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Amém, Gustavo. Deus abençoe. Amém. O ano passado, retrasado, nós tivemos aqui o prático da Escola de Aconselhamento da Jocum, aqui de Curitiba, Então é praticamente o mesmo prático que teve aqui, que ele vai estar exercendo lá também, na região de Foz, assim como o Paraguai, em toda aquela região, amém? Que Deus abençoe a vida do Gustavo. Meus irmãos, que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus Cristo, que você tenha, sim, uma semana frutífera na presença de Deus, e que você possa colher cada vez mais um bom e excelente relacionamento com Deus, amém? Se nós colocarmos a nossa esperança nessa vida, como diz Paulo no capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 19, nós somos pessoas, enfim, que não estamos dentro de um propósito de Deus. Nós somos miseráveis se colocarmos a nossa esperança nesta vida. A nossa esperança está em Cristo, a nossa esperança está em Deus, a qual nós esperamos aquele dia, se nós não estivermos mortos em Cristo, onde seremos levantados e ressuscitados, mas se estivermos ainda vivos, nós ouviremos a trombeta, seremos levados nas nuvens, e assim nos encontraremos com todos os santos para a glória de Deus. Essa é a esperança do cristão. E é isso que nós devemos almejar em nossa vida. Se tem uma coisa que deve ser propósito de vida em nós, não que nós não podemos colocar propósitos aqui, muitas vezes nós colocamos propósitos aqui, mas o nosso maior propósito de vida é a eternidade com Cristo, amém? Que essa seja a minha e o nosso propósito, amém? Feche seus olhos, estenda suas mãos, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as eternas consolações repouse sobre a sua vida hoje e eternamente, que você possa dizer amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.